Fala galera, beleza? Aqui é o Sam10 e hoje, gente, estou aqui para reagir mais uns vídeos aqui no canal que o Marcos me recomendou, né? Então, tava vendo aqui de boa aqui quais vídeos eu vou reagir, mas eu lembrei que o Marcos me recomendou mais um vídeo de tema de Jurassic Park. Só que esse, cara... então, eu assisti todos os filmes do Jurassic Park, a trilogia, né? Porém, gente, um dos dinossauros que chamou mais a atenção do pessoal, além do Tiranossauro Rex, é o espinossauro, né? E o vídeo que ele me recomendou aqui, né? O Marcos me recomendou. O espinossauro sofreu como nenhum outro em Jurassic Park. Pera aí um pouquinho. Como assim sofreu, hein? Porque eu não me lembro do filme que ele não foi morto, né? Ele não foi morto. Igual o T-Rex, ele está vivo, né? Ele só tava na ilha de boa e tal, né? Então, eu não entendi esse título e até a imagem da capinha, né? Uma capinha bem assustadora, né? Porque, cara, nós vimos o espinossauro do Jurassic Park, mas a capa mostra pra ele tipo uma versão de espinossauro assustador e tal. Cara, é de igual Godzilla, só que eu acabei esquecendo o nome. Rapaz do céu. Mas eu sei que esse aqui, meu Deus do céu. Cara, esse vídeo agora me deixou curioso, né? Então bora pra ver esse vídeo, pra ver como é que é e tal. Mas antes de iniciarmos, eu quero que vocês, por favor, gente, deixem o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, galera, vocês já viram esse vídeo, hein? O que você achou e tal? E já que é um vídeo de espinossauro, você conhece espinossauro? Gostam ou não gostam dele, beleza? E o que vocês querem que eu traga aqui para os próximos vídeos, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo, vai, 3, 2, 1... Imagina você ser criado como um experimento, descartado como um lixo e taxado como um monstro. Essa não é a história de um vilão, é a história do dinossauro mais injustiçado de toda a franquia jurássica. Quando a Rex era aplaudida por multidões, ele foi injetado, testado e esquecido em uma ilha cheia de predadores. Esse é o espinossauro de Jurassic Park 3, ou o Snoke. E a vida dele foi é verdade, Snoke. Desde o primeiro respiro de vida. Hoje vamos mergulhar nessa história trágica por trás do chamado assassino de tiranossauros. Só porque ele matou o Tiranossauro Rex, ele é um assassino de T-Rex. Diferente dos dinossauros legais de Jurassic Park, o espinossauro não nasceu para ser uma estrela. Ele foi uma criação ilegal do Dr. Henry Wu na Ilha Sorna, um projeto obscuro que nunca recebeu o carinho do público. Enquanto a Rex e os Velociraptors eram tratados como atrações principais, com grandes recintos e monitoramento constante, o espinossauro viveu desde o início à sombra do laboratório. Sua existência era marcada pelo silêncio frio das salas de experimentação. Ele era mantido em cativeiro restrito, longe dos olhos do mundo e submetido a procedimentos contínuos, injeções para testar sua resistência, coleta de sangue para análise genética e observação comportamental sob estresse. Cada intervenção era mais um lembrete de que ele não passava de um objeto de estudo. Nossa, agora eu parei pra pensar nisso. Descartável. Os cientistas viam nele uma fonte de dados, e quando extraíam o que precisavam, ele perdia todo o seu valor. Abandonado na Ilha Sorna ainda jovem, sem jamais ter conhecido a liberdade ou um tratamento digno, o espinossauro carregou para sempre as marcas desse abandono. Enquanto outros dinossauros do parque foram transportados com cuidado para a Ilha Nublar, ele foi simplesmente deixado para trás, como se nunca tivesse importado. Essa rejeição inicial moldou o que ele viria a se tornar, não um monstro por natureza, mas um sobrevivente marcado pela traição humana. E essa raiva iria se manifestar com humanos que chegassem na Ilha Sorna. Abandonado ainda jovem, o espinossauro foi lançado em um mundo hostil, onde a lei era a da selva, e ele não estava preparado. Com mais ou menos 7 metros de comprimento nessa época, ele era grande para um subadulto, mas insignificante perante os predadores estabelecidos de Sorna. Sozinho, sem experiência de caça ou conhecimento do território, ele precisou aprender rapidamente a ler os sinais da floresta, os chamados de alerta dos herbívoros, os rastros de outros carnívoros e os pontos de água seguros. Cada dia era uma lição de sobrevivência, e cada noite um teste de coragem. Ele enfrentou não apenas a fome, mas também a
solidão, uma condição rara para um animal que, em tese, dominaria o topo da cadeia alimentar. Aos poucos, ele foi descobrindo suas vantagens, sua força descomunal nas mandíbulas, a capacidade de se mover tanto em terra quanto na água e uma resistência física surpreendente. Ele aprendeu a evitar conflitos desnecessários, mas também a não recuar quando desafiado. Com o tempo, ele não apenas tornou-se um sobrevivente, tornou-se o ápice predatório dessa ilha. Esse período de lutas solitárias forjou nele habilidades de caça e uma desconfiança profunda em relação a qualquer outra criatura, especialmente os humanos. Anos se passaram desde que os humanos haviam desaparecido de sua vida, mas o espinossauro não esqueceu. Quando os helicópteros retornaram à Ilha Sorna, pousando em seu território, algo dentro dele talvez tenha despertado, e isso possivelmente não era fome, e sim sua memória. O cheiro, os sons, as vozes humanas pela floresta reacenderam seu ódio profundo. A cena do avião em Jurassic Park 3 não começou como um ataque cego, começou com uma aproximação calculada, quase um reconhecimento. Ele observou a equipe de resgate e os mercenários armados. Em cada rosto humano, ele viu os mesmos cientistas que um dia o prenderam, injetaram e o abandonaram. Quando a busca por Eric Kirby levou os humanos mais para dentro de suas terras, ele finalmente decidiu agir para valer. Os tiros que atingiram seu corpo não fizeram efeito nenhum. Pelo contrário, confirmaram que aquelas criaturas representavam a mesma ameaça de antes. A perseguição ao avião foi um ato de vingança. Ele não estava apenas tentando comer, estava destruindo. Cada pedaço da aeronave destruída era um golpe contra o mundo que o rejeitou. Quando ele matou o personagem Cooper, não foi com a frieza de um caçador, foi com a ferocidade de quem estava acertando uma conta antiga. E mesmo após isso, ele não recuou para se alimentar. Ele insistiu diversas vezes, quebrou cercas, perseguiu sobreviventes tanto em terra como na água, com uma determinação que ia muito além da biologia. Aquela não era mais uma fera seguida por instintos, era um indivíduo consciente do seu ódio e disposto a arriscar tudo. Nossa, depois dessa, O gente... confronto que definiria para sempre a reputação do espinossauro não foi planejado, foi um encontro de titãs que nasceu do nada. Enquanto perseguia os humanos, o espinossauro se via cara a cara com o imponente tiranossauro, conhecido como Bull, que viu os intrusos humanos em seu território como mais uma oportunidade de caça, mesmo já estando se alimentando de um banquete só para ele. Enfim, o roteiro, né? O que se seguiu não foi uma briga por comida ou domínio, foi um embate carregado de simbologia. De um lado, o legítimo rei da Ilha Nublar, representante clássico do poder bruto. Do outro, um ser geneticamente modificado, produto da arrogância humana. O espinossauro não vencia ele por pura força bruta, ele era estratégico. Ele usou suas garras poderosas para desequilibrar o adversário. No momento crucial, aplicou uma mordida fatal no pescoço do T-Rex, consequentemente quebrando ele. Porém, esse ato não foi gratuito. Vamos dizer que cada movimento do espinossauro transbordava uma raiva acumulada. Era como se naquele tiranossauro ele visse tudo o que ele havia sofrido. A vitória consolidou seu status como predador alfa da Ilha Sorna. E após essa luta, ele estava ferido, exausto e sozinho. Enquanto os fãs se dividiam entre o ódio e a admiração, o espinossauro seguia sua existência carregando não apenas o peso da vitória, mas o fardo de ser sempre lembrado como um vilão assassino. Logo após os eventos de Jurassic Park 3, o espinossauro viveu um breve período de liberdade na Ilha Sorna, mas sua paz foi interrompida de forma brutal quando a Manta Corp localizou e capturou o animal, transferindo ele para sua ilha privada. Ah, é Não verdade. era um tipo de santuário, era uma prisão de alta tecnologia disfarçada de centro de pesquisa. O espinossauro, que já havia conhecido a dor do cativeiro na juventude, foi submetido a um tratamento ainda mais desumano, que foi a perda total de sua autonomia. Os pesquisadores implantaram em seu cérebro um dispositivo de controle remoto que permitia comandar seus movimentos como se ele fosse um fantoche. Imagine a agonia de estar plenamente consciente, capaz de ver, ouvir e sentir tudo ao redor, mas sem qualquer controle sobre seu próprio corpo. Seus instintos provavelmente gritavam para fugir, para atacar ou para descansar, mas seus membros simplesmente não respondiam. Respondiam apenas os sinais enviados pelos humanos. Ele foi forçado a participar de lutas encenadas contra outros dinossauros, serviu como transporte para funcionários e foi usado como ferramenta de perseguição contra os jovens sobreviventes de acampamento jurássico. Cada ordem seguida era uma violência, cada movimento imposto uma humilhação. Em certos momentos dava para notar sua angústia diante da prisão dentro de si mesmo. Essa foi talvez a fase mais cruel de sua existência, e a gente nem percebeu isso. Transformando ele em um fantoche de carne e osso, ele era ao mesmo tempo um monstro e a vítima, obrigado a infligir medo enquanto vivia seu próprio pesadelo.
A liberdade finalmente chegou quando o dispositivo de controle mental foi destruído, mas a alegria durou pouco. Assim que o espinossauro recuperou o comando de seu próprio corpo, ele se viu diante de uma cena de um pesadelo. Não um, mas 2 tiranossauros, com Melona e com Milinha, avançando em sua direção com ódio puro do que ele havia feito antes. Exausto após anos de manipulação e batalhas forçadas, o espinossauro não teve tempo de se recuperar. A luta foi brutal e desigual. 2 contra 1 é covardia. Com Melona maior e mais experiente, agarrou seu pescoço com força, pressionando repetidamente contra uma árvore. Em um último ato de dominação, ela jogou ele no chão, fazendo ele rolar em sua própria vela dorsal, com uma força suficiente que poderia ter machucado. Ferido e humilhado, o espinossauro não teve escolha a não ser recuar. Ele correu para dentro da selva, onde sua trilha de sangue sumiu entre a vegetação densa, e desde aquele dia, nenhum ser humano jamais o viu novamente. Pelo menos é o que a gente sabe. Não houve corpo, nem confirmação de sua morte. Alguns acreditam que ele tenha encontrado um lugar isolado para morrer em paz, longe de tudo. Outros especulam que, por ser um sobrevivente nato, ele pode ter resistido, vivendo seus últimos anos como um fantasma na ilha, um rei destronado que finalmente encontrou a paz. De qualquer forma, seu desaparecimento marcou o fim trágico de uma vida marcada por traumas e que nunca conheceu a verdadeira liberdade. A esperança de reencontrar o espinossauro de Jurassic Park 3 sempre foi um desejo entre os fãs, especialmente com o anúncio de Jurassic World Recomeço, onde vazamentos apontavam que haveria um espinossauro no filme. Muitos acreditavam que essa ilha reserva, destinada aos dinossauros mais perigosos, seria o cenário perfeito para o seu retorno. No entanto, o que vimos foi a aparição de não um, mas 4 novos espinossauros geneticamente distintos, bem mais próximo do animal real. E essa escolha me pareceu um adeus ao personagem de Jurassic Park 3. Talvez os criadores tenham considerado que sua história estava completa, um arco de sofrimento que não precisava ser aberto, ou quem sabe preservaram a aura de mistério do seu destino. Afinal, não mostrar o seu corpo deixa uma brecha para a imaginação, e se ele estiver vivo, vai estar bem velho, marcado por cicatrizes físicas e psicológicas, talvez buscando apenas isolamento. Trazer ele de volta com certeza seria o maior fanservice da franquia, mas é bem possível que nunca mais veremos ele de volta nas telonas. Mas é isso aí, esse foi o inferno do espinossauro, um dinossauro que poderia ter sido lendário, mas foi quebrado pelo mesmo mundo que o criou. E se você não quiser que aconteça com você o que aconteceu com ele, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Brincadeiras à parte. E comenta aqui também se tem alguma história mais trágica que essa. Eu duvido. Um abraço a todos e até a próxima. Beleza, gente. Bora nessa. Então, como é que eu vou explicar? Ai, é difícil. Depois de todo esse detalhe, eu fico confuso. Mas beleza. Então, eu conheci, ó. Vamos né. Quando eu fui assistir o primeiro filme de Jurassic Park e o segundo, foram ótimos filmes. Mas aí eu soube que fizeram um terceiro. E eu me lembro que no terceiro, ó, muita gente fala que o filme do Jurassic Park 3 é o pior filme da franquia Jurassic Park, ou um filme mais assustador. Assustador? Não vi esse detalhe de assustador, tirando as cenas do ataque do espinossauro, né? E pior filme, também não tô vendo. E por sinal, galera, aproveite e comente aqui, galera, vocês gostam do Jurassic Park 3? Que eu quero saber opiniões de vocês. Mas agora voltando, quando foi apresentado o espinossauro, eu não via tudo que ele acabou de falar. Agora depois desse fala toda, ele comentar tudo, eu falei, agora parei pra pensar todos os detalhes. Porque na época eu conheci o espinossauro, mas eu achei que era um dinossauro normal, sabe? Tipo um carnívoro que tá atrás de comida, querendo puxar briga e só, era isso. Aí com o tempo eu descobri mais segredos da Ilha Sorna. Quem viu até o rap do Papyrus, que também o Papyrus até acrescentou mais detalhes sobre os segredos da ilha e principalmente o resumo da história. Que por sinal, cara, a história foi até bem estranha, né? Vou ter que admitir. Eu descobri que o filme, né, o Jurassic Park 3, diferente dos dois primeiros, que foram criados por um criador muito bom, esse terceiro filme nunca tinha um livro, né? Agora aí, por causa disso, teve vários roteiros diferentes. Mas, cara, aí parei pra pensar agora dos detalhes do espinossauro. Por quê? Descobri que os dinossauros foram criados pelo laboratório, que até mostrou uma cena do laboratório.
Porém, parei pra pensar uma coisa. Por que o espinossauro nunca apareceu na Ilha Nublar, né? E por que ele só apareceu uma vez e depois de ficar anos desaparecido, apareceu na série, né? Faz sentido, né? E outra que eu também queria saber por que o espinossauro conseguiu matar um Tiranossauro Rex e tal. Mas agora falando tudo sobre detalhes do ódio, cara, bem que parece que o espinossauro tem mesmo ódio. Porque além de ele ter crescido e sido abandonado na ilha Sorna, ele foi crescer sozinho. Sem uma parceira, um parceiro, não sei se se bem que é os Snork, né? Mas vocês entenderam o que quis dizer. Nenhum companheiro, nenhum irmão, nada. Ele é tipo o último da sua espécie na sua ilha. E ele cresceu sozinho, sobrevivendo, tudo. Nossa, até que faz sentido. Nossa, tudo que ele falou aqui faz todo sentido. E acrescentando também do Acampamento Jurássico, a 4ª temporada. E a 5ª, né? Cara, eu me lembro que na hora que fui assistir a série, que por sinal, gente, na série, eu achava que aquele desenho lá era desenho bobo de criança. Desde a 1ª temporada. Mas depois que eu assisti, não é desenho bobo de criança coisa nenhuma. É uma ótima série. E quando fui assistir 2ª e 3ª, eu tava muito feliz. Principalmente revelando mais mistérios, apresentando novos dinossauros e tudo. Mas daí, quando soube da 4ª temporada, a volta do espinossauro, pois é, muita gente na internet comentava: o espinossauro retornou, o espinossauro está de volta, vai voltar. Cara, eu me lembro muita gente comentando na internet e eu fiquei tipo, cara, chocado. O rei, né, principalmente que o rei ficou muito pirado, né, porque ele o espinossauro é o dinossauro preferido do rei, né. O rei gosta do espinossauro. Eu prefiro o Tiranossauro Rex, né. Mas, cara, quando o rei soube disso na série, ele ficou maluquinho, né? Ficou muito feliz. Mas agora parei pra pensar outra coisa. Até que falei, como é que pegaram um espinossauro na ilha, né? Se bem que, pelo que eu conheço a Manta Corp, né? Tecnologias avançadas, acho que teve chance de capturar um espinossauro. Mas eu acho que o espinossauro deve estar ficado muito furioso e sofreu mais ainda. Principalmente se adaptando ao seu novo território e tal. E questão sobre os chips contra a cabeça dele. Parei pra pensar agora. Eu vi que no filme os dinossauros estavam sofrendo, né? Que tivemos até uma cena de um bebê brachiosauro. Tipo, ficou controlado, mas ficou tipo... Respirando. E os olhinhos abertos, como se tivesse com medo. Mas tá respirando e não consegue nem correr, nem chorar, nada. Mas aí parei pra pensar uma coisa. Se o espinossauro foi controlado a mente, como foi a reação dele? Será que ele tipo ficou assustado ou ficou furioso? Com ódio? Com vingança dos próprios humanos que estavam controlando ele? Principalmente usando ele como se fosse um fantoche, um brinquedo e tal, né? Afinal de contas, o pessoal que criou o espinossauro, ele fizeram um bicho inteligente até pra lutar contra um Tiranossauro Rex, né? Nossa, mas cara, todos os detalhes sobre o espinossauro foi interessante. Depois desse vídeo, eu vou lá falar com o rei, já que ele gosta de espinossauro. Eu vou apresentar esse vídeo para o rei e eu quero ver a reação dele. Eu acho que ele vai ficar tipo chocado e vai ficar até confuso, é claro, mas no tempo ele vai entender também, né? Mas cara, todos os detalhes sobre o espinossauro foi interessante, né? Valeu, Marcos, por me mandar mais um vídeo pra me justificar pra mim sobre os detalhes do espinossauro. Porque, gente, sério, o espinossauro é um ótimo dinossauro, principalmente que ele é um interessante, né? E as cenas dele na série do filme foi ótimo. Porém, gente, o Snork foi um dinossauro muito interessante. Uma pena é que na hora que fizeram o Jurassic World Rebirth, em vez de ter trazido os Snork, trouxeram pra gente outros espinossauros, 4 ao lado do Mosasauro, que foi meio confuso, mas tudo bem. O design deles, eu entendo que eles eram bem parecidos ao verdadeiro espinossauro, mas como é que eu vou explicar? Eu me acostumei com o Snork.
eu acho que eu preferi ter visto o Snoke no filme do que esses espinossauros. Quando o rei soube que em Jurassic World Rebirth ia trazer o espinossauro, aí o rei ficou tipo, meu Deus do céu, eu tô feliz, ai meu Deus do céu. Cara, ele ficou muito feliz. Só que ele achou que seria o espinossauro do terceiro filme, ou do Acampamento Jurássico, né? É o mesmo, só que vocês entenderam, né? O que importa é que o rei achou que ele ia aparecer, eu também, né? Mas depois dos trailers, das imagens, os posters, tudo, eu e o rei ficamos um pouquinho decepcionados, porque eu gostei do design do espinossauro, ele é bem fiel ao original, mas eu acho que eu prefiro o Snoke. E principalmente com essa história do Snoke, ele sofreu e tal, acho que eu prefiro o Snoke, né? Galera, comente aqui, vocês preferem o espinossauro que foi apresentado no novo filme Jurassic World? Esses ou o Snoke, hein? Em qual deles vocês preferem? Porque pra mim, no Jurassic World Rebirth, eu prefiro o Snoke, né? Porque eu achei interessante, principalmente esse detalhe desse ódio dele e tal, né? Eu prefiro mais o Snoke. E vocês, qual desses espinossauros vocês preferem que ter aparecido mesmo em Jurassic World Rebirth? Resumindo sobre o assunto desse vídeo, eu gostei desse vídeo, foi meio confuso, mas gostei, principalmente saber mais detalhes do espinossauro, né? Eu não sabia desse detalhe, mas agora eu sei e eu gostei, hein? E ó, Marcos, se tiver mais vídeos, além do espinossauro, e sim outras criaturas, outros dinossauros que estão sofrendo, algo do tipo, mais segredos que eu não sei, recomenda pra mim que eu quero saber, hein? Porque, cara, eu sou fã de dinossauros e eu tô, como é que eu posso explicar? Feliz de saber mais um vídeo de dinossauros. Eu tenho mais vídeos de dinossauros que você me recomendou, mas em breve vou trazer, beleza? E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, galera, vocês gostaram desse vídeo, hein? O que você achou da história do Snoke, hein? O espinossauro. E o que vocês querem que eu traga aqui para os próximos vídeos, beleza? E antes que esqueça, galera, por favor, pare o vídeo aqui e vão lá no canal do Marcos e deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque, de novo, eu sei que esse vídeo não é do canal dele, mas ele me recomendou e eu gostei desse vídeo, hein? Porque, cara, ele me mandou uma coisa que eu não sabia do espinossauro, um segredo do espinossauro que eu não sabia. Então, gente, ele merece pelo menos uma joinha, se inscrever e ativar um sininho, né, no canal dele. E assistir os vídeos, porque eu sei que ele posta vídeos incríveis lá no canal dele. Então, tá esperando o quê? Vão lá no canal dele, beleza? E é isso então, um abraço pra vocês!